gente, o Central 98 volta a falar de inteligência artificial e educação, porque os vídeos gerados por IA tomaram conta dos nossos feeds aí nas redes sociais, né? Mas aí a gente pergunta, será que eles podem ser usados para além dos memes? A gente está vendo esses vídeos tomando conta da sala de aula, por exemplo. E para falar um pouquinho mais sobre o tema, a gente recebe mais uma vez aqui no Central o especialista em tecnologia e gerente de marketing da Universidade FUMEC, o Rafael Pugliese. Rafa, bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia. E aí, vou começar com o Rafa falando da minha percepção. Eu hoje fico ali na rede social, vejo um vídeo, aí tem hora que eu volto e falo, será que isso é real? Será que é inteligência artificial? Não tá parecendo real, mas também tá tão parecendo tão real ao mesmo tempo. Fico na dúvida. Tem uma ferramenta que faz esses vídeos e aparentemente tem a impressão que ela tá cada dia melhor. Pois é, assustador, né? É meio esquisito, a gente não sabe se é real, se é meio sonho, mas tá acontecendo, não dá para fugir. Tem uma ferramenta, na verdade são várias ferramentas, mas o grande boom é a tal da Veo 3 ou Veo 3, que é uma ferramenta que realmente dá pra gente a possibilidade de fazer vídeos ultra realistas e com estilos assim cinematográficos, coisas que eram só de Hollywood antigamente, agora a gente vê uma pessoa fazendo a partir de um prompt. Então realmente é uma grande revolução e a gente tem que ficar de olho, né? As formas de usar são inúmeras e a ideia é que a gente comece a explorar isso melhor para entender quais são as possibilidades. E uma delas na educação. Fala um pouco pra gente sobre isso. Como é que as pessoas estão utilizando, né, essas imagens na educação? Ô, João, eu digo assim, a inteligência artificial agora faz parte da alfabetização da gente, de alguma forma. Então, por exemplo, eu já vi escolas com crianças de 8, 10 anos, onde os professores já ensinam um prompt, por exemplo. É mesmo? Ensinam a direcionar uma busca. Então, para fazer um vídeo, por exemplo, imagina só, sei lá, explicar sobre Cleópatra, a própria Cleópatra. É difícil mesmo. É isso. Imagina a própria Cleópatra, Eita. Ainda mais com própria. Aqui, ó, antes, isso aqui não é inteligência artificial, aqui, viu? própria Cleópatra é trava-língua, Não é? né? Ainda mais esse própria Uma hora antes, dessa ainda, aí tá cara. complicado. Imagina Dom Pedro II, melhorei, né? Explicando sobre a descoberta que ele fez, ele explicando com cinematografia, com áudio adequado. É uma experiência. Então, assim, as possibilidades na educação são bem interessantes, assim. Ô, Rafa, agora tem que ter responsabilidade no uso também, né? Porque quando eu vejo na rede social, por exemplo, um vídeo, eu fico assim, gente, será que isso é real? Será que alguém fez isso com inteligência artificial e postou aqui, eu tô acreditando? Tem que ter ali uma responsabilidade, tem que saber usar da forma correta para que a gente colha bons frutos, né? É isso. Eu acho que a inteligência artificial ela veio como... A gente fica muito entusiasmado, meio encantado com tudo isso, mas a reflexão que a gente faz, principalmente lá na FUMEC, por exemplo, é o papel ético da responsabilidade do que pode acontecer com esses vídeos, né? São muito reais. Então você imagina só política, fake news, substituir rosto de pessoa para tentar induzir alguma situação. Então, cabe a nós, educadores, principalmente, entender qual é o nosso papel para repassar a responsabilidade do uso dessas ferramentas. Como qualquer ferramenta, gente, o problema não é a ferramenta. A intenção de quem usa é muito importante e, por isso, a gente precisa educar e ensinar como utilizar da melhor forma. E na educação, a inteligência artificial já, né, eu ia falar assim, o futuro não é. Né? E a gente vê essa inovação acontecendo há muito tempo. Vou citar, por exemplo, lá no meu colégio, você conhece muito bem, Colégio Nossa Senhora das Dores, tinha aquele quadro que era com giz. Aí depois tiraram esse quadro e passaram aquele com caneta. E assim, eu tô falando coisa simples, mas a gente vai vendo com o tempo. Aí tem as projeções que começaram a aparecer cada vez mais. E agora a inteligência artificial já está dentro das salas de aula, como você até citou alguns exemplos. Como isso pode evoluir ainda mais, Rafa? É isso, João. A gente já passou por várias transformações. Acho que entender isso é importante. Do quadro para projeção, depois PowerPoints e agora a inteligência artificial nos ajudando a viver uma experiência educacional. Talvez a nossa forma de entender a educação e de associar essas coisas esteja muito
passando por aqui. O cérebro da gente adora dinamismo, movimento, interação. Então, quem sabe a gente não consegue trazer essa ferramenta para o jogo e educar através dela. Acho que é um ponto de reflexão aí para os educadores. Agora tem que saber também dar o comando certo, dar a ordem. Quando a gente fala inteligência artificial, como se ela fosse lá e fizesse tudo sozinha, né? Mas a gente precisa saber como é que faz, assim. Vai lá com o Rafa, faz um vídeo aí pra gente, Rafa. Pois é, o segredo sempre está no prompt, Carol. O direcionamento que a pessoa vai dar é o que mais importa. Então, para fazer esses vídeos, por exemplo, o meu novo hobby é assistir meme de IA. Eu me divirto muito e, ao mesmo tempo, fico ali preocupado, porque realmente existe uma narrativa criada que induz a pessoa a pensar de alguma forma. Então, por exemplo, os memes que eu vejo têm desde a idade pré-histórica, convivendo com alguém de hoje, para falar uma mensagem que é importante. Chama atenção pela indumentária, pela narrativa que foi criada. Então, o prompt é muito importante. E aí que entra a questão. A gente até testou algumas coisas aqui para brincar um pouco sobre a profundidade que o prompt tem que ter para ter uma história bem contada. Tudo isso que a gente vê aí, esses vídeos que a gente tem visto, existe uma grande preparação, como se fosse um diretor de cinema, por trás daquilo ali. Por sorte, a gente tem essa ferramenta na mão que a gente consegue desenvolver esse prompt com raciocínio de câmera, de luz e etc, para poder passar uma mensagem. E a gente fez alguns testes aqui para tentar mostrar para a turma. Tá aí. Cadê vamos ver o vídeo aí. Chama aí, põe aí para nós, pra gente ver. Ó. Tá aí, ó. Um pãozinho de queijo. Gente, É o Napoleão? É o Napoleão comendo um Napoleão. pão de queijo. Gente. Veio a Minas Gerais. Napoleão comendo um pão de queijo. Aí, para fazer esse prompt, por exemplo, eu tentei dar o máximo de informações possível para que ele pudesse ter a alma que eu precisava. Napoleão comendo um pão de queijo no centro de Belo Horizonte. Claro, ali não está muito tão específico, mas você percebe que tem um porquê por trás. O prompt, ele faz isso, ele te dá uma série de camadas para que o vídeo fique realmente realista e, claro, divertido, né? Ele comendo um pão de queijo no celular e as pessoas reagindo, isso tudo cria uma atmosfera que chama a nossa atenção. Tá aí, ô Rafa, muito real. você já falou um pouquinho aí sobre a questão da FUMEC, né? O que a gente tem hoje na FUMEC para ajudar a gente a entrar, porque a gente não tá falando mais do futuro, a gente já tá falando do presente, né? E é o que a gente falou, você tem que saber utilizar a inteligência artificial e precisa saber utilizar com ética também, uma série de fatores, de camadas também, né? O que a gente encontra hoje aí para entrar para esse universo, mas de maneira consciente, de maneira ética. O nosso papel enquanto universidade é provocar a comunidade acadêmica para entender como usar essas ferramentas. Dentro de sala de aula, por exemplo, outro dia eu participei, junto com os alunos do Direito, de uma dinâmica onde a gente utilizava a inteligência artificial para cruzar informações de artigos ou de documentos de direito para tomar decisões em um júri simulado. Ou na arquitetura, a gente pode pensar o raciocínio do arquiteto, com um prompt bem executado, ele pode criar uma dimensão do trabalho dele que ele não tinha possibilidade antes, ou que demoraria muito tempo para acontecer. E aí a nossa discussão é sempre essa, trazer o que aquela profissão pode ser beneficiada. A gente estava falando, eu ouvi vocês falando sobre medicina, por exemplo. Sim. Se a medicina já entende a inteligência artificial como parte atuante agora, os outros cursos também. Então, na FUMEC, a gente sempre incentiva não só os professores, mas os alunos a se desafiarem através dela. Não é sobre trapaça ou entregar algo pronto, pelo contrário, é associar uma ferramenta ultramoderna com uma capacidade incrível para nos auxiliar a fazer de nós profissionais melhores. Tá aí, gente. A gente recebendo aqui no estúdio do Central, primeira edição, especialista em tecnologia e gerente de marketing da Universidade FUMEC, o Rafael Pugliese, falando pra gente sobre essa questão da inteligência artificial na educação. Bate-papo super importante. Rafa, obrigado. Um prazer te receber aqui no estúdio, viu? Obrigado, Carol, João. Valeu, até mais.